Fala, galerinha da Superliga, e aí, como vocês estão? O que vocês acharam do Enem? Eu também fui fazer o Enem e considero essa prova bem extensa, um pouco difícil em relação ao tempo, né? Então realmente você teria que seguir aqueles conselhos que a gente dizia, que vocês pegarem e começarem pelas questões que vocês acham fáceis, porque são elas que vão dar a maior nota lá na correção TRI. E daí, o que falar sobre química, né? Química a gente esperava uma prova que talvez tivesse os cálculos um pouco mais pesados e surpreendentemente não, os cálculos foram bem simples de serem resolvidos. Mas a questão, né, dos conteúdos, eles foram bem aplicados, né? Então eles estão bem relacionados com inovações tecnológicas, com aplicações da natureza, então quebrando um pouco daquela parte sendo conteudista, mas um conteudista aplicado. Tal como nessa primeira questão que a gente vai observar aqui. Nessa primeira questão, trata lá dos nanodispositivos, que através da incidência das luzes, eles modificam o seu tamanho e que é através dessa incidência de luz, podendo substituir os micromotores. Então, já você observando ali as imagens, então você vê que a partir da incidência da luz, há uma modificação, né? Então, ele inicia com 420 nanômetros e daí quando você incide a luz, ele diminui aqui, o que a gente pode observar através da imagem. Então, daí ele fica com 365 nanômetros. Seguindo a questão, aqui a gente vê o que ele quer que a gente responda nessa questão. O fenômeno de movimento molecular, promovido pela incidência de luz, decorre do... Então, o que você tem que analisar aqui? Primeiro, né, voltando nas questões lá, aproximando aqui a imagem, né, que a gente tinha aqui, que quando você incide a luz, ela diminui, né, vem para 365 nanômetros e fica com essa estrutura, e daí ela retorna para 420, então ele fica fazendo um movimento, né. Então, o que você tem que observar? Vem aqui para essa parte aproximada, ó. Vocês conseguem observar que aqui é uma ligação dupla, e nessa ligação dupla nós temos os grupos maiores em lados opostos. O que isso daqui lembra, né? Lembra isomeria, lembra lá isomeria cis-trans? E se você vir aqui para esse lado, de novo você observa isso, né? Então os grupos maiores eles estão do mesmo lado, né? Então aqui seria uma trans e aqui seria uma isomeria cis. Então aqui, ó, o que a gente pode analisar, né? Das alternativas. Então aqui mais tem a ver, né? Que responde isso, a B, da isomerização das ligações N-dupla-N. Então, sendo que a forma cis do polímero mais compacta com a trans, que realmente, quando a gente vem aqui para cis, é a que tem 365 nanômetros. E daí, quando a gente volta para trans, ela tem 420 nanômetros, beleza? Deu para entender essa? Vamos para a questão. Essa questão aqui, a gente abordou na Superliga, só que de um jeito diferente. Vamos dar uma lida nela para ver se vocês lembram. Fala sobre os tensoativos, que eles falam sobre as duas regiões, né? Hidrofóbica e hidrofílica. E daí ele fala lá que em relação a problemas ambientais, foi parado de usar. Mas por quê? Aqui a gente vai destacando o texto, né? Por que esse produto ele parou de ser utilizado? Porque ele estava tendo problemas na degradação. Por quê? Por causa dos diversos carbonos terciários na cadeia que compõem a porção hidrofóbica desse tensoativo aniônico. E fala aqui sobre as ramificações. Então, para a gente resolver essa questão, o que a gente deveria levar em consideração? Primeiro, grifar essas partes é muito importante quando a gente pega e lê um texto, a gente tem que grifar as partes que vocês consideram importantes, porque elas vão auxiliar na resolução do exercício. Então, vamos lá para a próxima página. Que ele quer saber qual é a fórmula estrutural desse tensoativo. Então, se vocês lembrarem lá da Superliga, a gente fez uma questão que era para colocar qual vitamina seria ideal para a gente colocar na água de coco, né? Então, a gente avaliou a parte hidrofóbica e a parte hidrofílica. Então, trazendo lá do texto, né, o que a gente tem que lembrar lá, que foi importante a gente ter grifado, do comportamento dele. Então, você tem uma região hidrofóbica e outra hidrofílica, e a outra parte que você tem que trazer lá dos carbonos terciários. Então, vamos começar a analisar aqui as estruturas. Então, se você for olhar, a gente tem que ir atrás dos carbonos terciários, né? Então, outra coisa que ajuda... não lembro o que é carbono terciário. Então, lembra lá das ramificações, né? Então, que tá a cadeia lá de carbonos e tem ramificações que podem ser essas daqui, né? Então, ó, a gente já tem uma ideia, né? Carbono terciário. Então, que é um carbono que está ligado a outros três carbonos.
Então, aqui disso a gente já exclui essa alternativa e essa alternativa. Então, a gente analisa o carbono terciário dessa e o carbono terciário dessa. Beleza, tá? Até agora a gente tem essas duas alternativas, elas estão dentro. Agora a gente tem que avaliar a outra parte, né? Que é a parte que é hidrofílica. Então, a gente tem que analisar aqui, por exemplo, dessa parte aqui, que é a parte hidrofílica dessa cadeia e dessa daqui. Então, essa daqui é uma parte catiônica, né? E ele está pedindo aniônica. Olha aqui a parte aniônica. Então, a alternativa correta seria a B. Próxima questão. Então, essa daqui também a gente falou lá na super revisão, lá na última revisão, que a gente falou sobre eletrólise, pilha e tudo mais. Então, é bem isso daqui que traz essa questão. Essa questão, ela traz aqui um artefato que eles encontraram, que seria como se fosse uma pilha primitiva. Então, tem lá a estrutura de barro, aí tem aqui o tubo de cobre, tem a parte da barra de ferro. Então, ele fala ali, tem algumas coisas lá, que ele fala que a barra de ferro foi corroída por ácido. Então, já traz algumas dicas de como que a gente vai, como que a gente encara essa pilha que foi trazida. Próximo, por favor. Então, ele também traz os potenciais padrões de redução, que lembra lá que a gente comentou na última aula que eles auxiliam a gente na resolução. Então, ele quer saber, nessa pilha, qual seria o cátodo. Então, a partir, como que a gente poderia, além do texto, como que a gente poderia avaliar? Lembra lá que a gente pode trazer que o cátodo seria o polo positivo, que seria a parte da redução, que seria quem reduziria? E se vocês lembrarem lá dos valores de potencial que a gente comentou também, aqui ele está trazendo potenciais padrão de redução. Então, se a gente avaliar aqui, lembra lá, maior potencial padrão de redução, sofre redução. Então, avaliando aqui os valores, a gente chegaria que seria a parte do cobre aqui, porque olha o potencial padrão. Então, a alternativa correta seria a parte do tubo de cobre, que ele seria o cátodo dessa pilha. Na próxima questão, eu trouxe uma de conta, mas para vocês verem como ela é simples, espero que vocês tenham conseguido fazer também. Aqui, então, ela fala sobre a oxidação da glicose, que produz energia. Mas uma coisa que era interessante de você grifar nesse texto, de você lembrar, a parte do 40%. Então, porque você vai ter que utilizar essa parte para fazer as contas. Então, tá, o que ele quer? Na oxidação de 1 grama de glicose, a energia obtida para a atividade muscular em kJ é mais próxima de. Primeira coisa que você teria que identificar, qual disso daqui é a glicose? Então, glicose está aqui. E daí, então, você teria que calcular a massa molar da glicose. Então, ele dá os dados, você calcularia, você descobriria que 180 gramas por mol. E daí, a partir disso, você faria a relação, né? Uma regra de 3 aqui, para quanto você descobrir quanto que seria a energia de 1 grama, beleza? Então, você chegaria a esse resultado. Mas não é só isso, né? Porque senão você poderia ir lá e marcar a alternativa B. Não, lembra lá do 40%, você tem que fazer a relação de 40%. Então, que daí você chegaria na alternativa A, beleza? Falei que as questões de conta estavam bem fáceis, assim, então só se atentar aos detalhes, então prestar atenção, colocar toda aquela energia que você foi juntando no decorrer dos anos com as nossas aulas, para que você chegasse na prova e detonasse. Espero que vocês tenham conseguido fazer isso, espero que vocês tenham alcançado os objetivos de vocês. Aqui eu me despeço, desejando tudo de bom para vocês e um beijo.